Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. O programa de hoje é uma reflexão da importância de acendermos a lâmpada do nosso coração, a usina do amor de Deus. A valorização e a nutrição da vida, setembro é amarelo. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Jamais deveríamos esquecer, em favor de nós mesmos, os dons substanciais que devemos amealhar em nosso próprio espírito. Vamos iniciar o nosso mês de setembro entendendo a importância da valorização à nossa vida. Por isso que a pergunta sobre o que Jesus quis dizer com a máxima "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância" é para ele, o nosso querido convidado entrevistado, Arthur Valadares. Seja sempre muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida. Olá, Pri, olá a todos que nos acompanham. Como sempre, uma imensa alegria estarmos por aqui. Arthur Valadares está aqui sempre conosco, mas a gente faz questão de apresentá-lo. Ele é mineiro de Patrocínio, Minas Gerais, hoje reside em São Paulo, na realidade em São Carlos, São Paulo, e também é cofundador do NEP Paulo de Tarso. Você que quer ouvir as palestras do Arthur, que quer aprender junto com o Arthur, vai lá no YouTube do NEP Paulo de Tarso, certo, Arthur? Certo. E a gente começa o nosso setembro, nosso mês, falando do valor da vida e do amor de Deus para cada um de nós, Arthur. E quando Jesus vem com essa máxima, o que ele quer dizer? Ele veio para que a gente tivesse vida, como se a gente não tivesse ainda especificamente, e vida em abundância. É muito interessante, né, essa frase de Jesus, primeiro por conta desse aspecto que você já frisou. Em tese, Jesus se dirigia ali a pessoas que estavam vivas. Contudo, ele apresenta para nós um conceito diferente do que seja a vida. Uma vida, digamos, que se manifesta em diferentes gradações, em múltiplas expressões. E isso vai ser melhor compreendido ainda quando nós recorremos à visão que o Espiritismo nos traz acerca da vida. Não falamos mais de uma vida, isto é, de uma existência. Falamos agora da vida do Espírito, que tanto se manifesta no corpo como fora dele. Ou seja, onde quer que estejamos, estamos vivos. No corpo ou fora dele, a vida prossegue. A questão é despertarmos para a grandiosidade da vida que recebemos por herança do Criador. Não limitarmos as nossas buscas, o nosso sentir, aquilo que nós almejamos em termos de desejos, de projetos, não limitar isso apenas aos estreitos horizontes da matéria, aos limites do corpo e dos sentidos. Então vamos pensar em termos do espírito agora, para entendermos a grandeza da vida que nos está reservada. Imaginemos só que temos pela nossa frente ou pela frente a eternidade. Imaginemos que nós, enquanto espíritos, estamos destinados a desenvolver em nós todos os imensos potenciais que aqui jazem latentes. Isso significa que a gente vai se desenvolver, por exemplo, no âmbito das artes. Talvez, por hora, para nós, a arte ou esse ramo das artes seja algo ainda meio ignorado, desconhecido, mas um dia, nós, enquanto espíritos, no transcurso dos séculos, teremos desenvolvido essa potencialidade em nós ao máximo, no âmbito da música, da pintura e outras expressões de arte que sequer reconhecemos agora. Também no âmbito dos conhecimentos.
Às vezes, hoje, para mim, a física, a matemática, a biologia são áreas absolutamente desconhecidas, mas dia virá em que entenderei, compreenderei cada um desses aspectos da lei divina nas suas mínimas expressões e detalhes. Conhecerei todas as leis estudadas pela física, todos os aspectos definidos pela biologia. Tudo isso são aspectos de desenvolvimento dessa vida abundante do Espírito, que vai, digamos, se aperfeiçoando em múltiplas frentes. Da mesma forma, a gente pode pensar em termos de valores morais. Por ora, para nós, as virtudes são ainda algo incipiente. Estamos começando a reconhecer o seu valor, a sua importância, a felicidade que elas nos trazem, cada uma delas, ou os males dos quais elas nos libertam, cada uma delas. Nós estamos começando a conhecer isso, mas estamos destinados a desenvolver em nossa vida a plenitude dessas virtudes. Então, a plenitude da humildade, a plenitude do amor, a plenitude da resignação, a plenitude da fé. Então, imagina só, se algo do amor que nós já sentimos nos traz tanto contentamento, nos preenche tanta vida, imagina só, amar como Jesus amou. Isso dá uma ideia para nós do que seja vida em abundância. Se algo da humildade já nos faz tão bem, nos libertando das amarras do orgulho e da vaidade, imaginemos só a plena humildade. Então veja que, à luz da visão espiritual acerca da vida, ou seja, a vida do Espírito, imortalidade afora, o quanto há para adquirir, o quanto há para desenvolver em nós, na arte, na ciência, devassando a criação infinita de Deus, desenvolvendo novas habilidades, novos sentidos, novas potências que agora sequer nós imaginamos, mas que estão aqui, latentes, na forma de sementes, desenvolvendo todas essas virtudes que no Cristo vemos em sua beleza integral e que em nós são ainda flores que começam a desabrochar e que já nos fazem tão bem, já perfumam a nossa vida. Imaginemos levar isso ao máximo, desenvolver isso em plenitude. Que vida é essa? Que grandiosidade de experiência, que profundeza de comunhão com Deus é essa? Então isso nos permite, ou reflexões assim, nos permitem tangenciar o que seja aquilo que Jesus nos propôs, mas só percorrendo o caminho para realmente sentirmos e reconhecermos a grandeza do que está reservado a cada um de nós enquanto filhos de Deus. E é o que vai permanecer com a gente, né, com o Espírito ao longo aí das existências e da eternidade. Arthur, e como que a gente transforma as nossas lutas hoje, né, nossas dores, em oportunidades de adquirir essas posses do Espírito? Esse alimento espiritual, essa desenvoltura de virtudes e de conhecimento? Olha, compreendendo que toda luta é em verdade cenário. Ou como diz Emmanuel, dor é processo, perfeição é fim. Então toda experiência desafiadora, ela é como que um cenário de avaliação do espírito, que se adequa às necessidades do espírito. Então, porventura nessa encarnação, por exemplo, eu vim com alguma questão no corpo, alguma enfermidade congênita, ou alguma enfermidade, alguma doença que se manifesta a partir de um determinado momento, ou uma família desafiadora, convivências difíceis, ou a carência de recursos materiais, ou a solidão que eu vivo num período da minha vida, tudo isso configura-se como que um campo onde o espírito é chamado a trabalhar, amanhando ali a terra do seu coração, abrindo leiras, digamos, no seu sentimento, para que ali ele lance sementes de vida eterna, para que ali ele desenvolva as virtudes que são a fonte primordial da felicidade do espírito. Esse é um ponto muito importante. Tem que ser bem frisado. Exatamente, muito destacado. O Espiritismo nos fala tanto sobre isso. A fonte verdadeira da felicidade do espírito são as perfeições, entre aspas, que ele vai construindo, isto é, as virtudes. Cada imperfeição é fonte de aflição. Agora, eu só consigo superar uma imperfeição aperfeiçoando-a, ou seja, melhorando naquele ponto. Então, o orgulho é uma das principais fontes de aflição para o espírito, porque do orgulho nasce inveja, do orgulho nasce cobiça, do orgulho nasce uma série de posturas que infelicitam a alma. Então,
Então como é que eu faço? Eu preciso diminuir o orgulho. Agora, diminuir o orgulho ao mesmo tempo significa construir mais humildade, porque eu só afasto a sombra acendendo a luz. Eu só venço um vício construindo uma virtude que lhe seja antítese. Então, à medida que surgem circunstâncias que me permitem exercitar a humildade, é aí que eu vou entendendo o valor dessas circunstâncias, claro, fazendo um trabalho interior também para lidar melhor com essa experiência, da importância da oração, da importância do estudo, porque me permitem entender o que está diante de mim. Às vezes eu não estou vendo, eu estou vendo a situação só reclamando dela, Claro. só lamentando que não é assim, que não está desse jeito. Mas se eu acendo luz de discernimento, se eu crio sintonia com o mais alto, se eu tenho uma vida interior cultivada, trabalhada, eu me porto de maneira diferente. Onde antes eu vi o problema, na verdade eu passo a ver a solução. É aí que a gente percebe que de fato a gente está amealhando os tesouros dos céus e não da terra, Arthur. Como diria o mestre, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a ferrugem, as traças e os ladrões não lhes podem tomar. Virtudes do Espírito. E é pela nossa reação e ação com o próximo que a gente vai entendendo que a gente está no caminho certo. Exatamente. Uma ação cada vez mais consciente e uma reação também. Muitas das vezes, no plano da ação, até que a gente já consegue se governar um pouco mais. Agora, o plano da reação, geralmente, por expressar algo que é mais impulsivo em nós, né, uma resposta mais automática, ainda revela a nossa real condição. Agora, eu só consigo mudar as minhas reações se eu faço um trabalho profundo que passa pelas ações renovadas. Arthur Valadares, hoje aqui no Esferas da Vida, coisa boa, e chegamos, né, ao nosso momento Chico Xavier. Hoje recebemos mais uma vez Chico nos orientando sobre o maior conselho de Jesus Cristo, né? No momento, mente, corações abertos aí para receber essa mensagem de muita luz e de muita inspiração. Momento Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Recebemos também o querido médium Divaldo Pereira Franco, desencarnado recentemente, e Divaldo traz uma reflexão também em defesa da vida, fala sobre o sentido da vida e reforça também a importância do amor. Há 250 anos, aproximadamente, um pensador inglês, Thomas Hardy, escreveu uma frase perturbadora. O homem contemporâneo
referia-se à sua época. Perdeu o endereço de Deus. Na atualidade, parafraseávamos o eminente pensador, dizendo que o homem moderno perdeu o endereço de si mesmo. As grandes conquistas da tecnologia não lograram ser acompanhadas pelas conquistas ético-morais. O indivíduo, mesmo vinculado a determinada crença religiosa, perdeu-se na busca interna e ambiciosa do poder, do ter, do gozar. Adotando filosofias otimistas, hedonistas, o indivíduo perdeu aquilo que os psicólogos chamam, em linha geral, o sentido da vida. Coube, por exemplo, a Viktor Frankl, o notável psiquiatra austríaco, estabelecer que toda vida, para ser digna, deve ter um ideal. Carl Gustav Jung, à sua vez, asseverava a necessidade de um significado para ter um motivo de ser alguém na busca existencial. Tudo isso descambou depois dos anos 50, os denominados anos dourados do século passado. Porquanto o materialismo, disfarçado ou não, invadiu as mentes jovens e a busca do prazer substituiu os ideais de engrandecimento humano. O ideal de que a vida tem um sentido ético desapareceu para o viver agora, porque senão a bomba cai e tudo se aniquila. Era uma visão do pós-Segunda Guerra Mundial. E isso se foi tornando cada vez maior. E logo surgiram fatores de natureza sociológica, de natureza emocional, como a destruição da família. A desagregação da família expulsou da intimidade do lar o futuro da humanidade. Porque os pais, dominados por um egoísmo injustificável, foram viver o prazer e esqueceram-se da educação. Durante um período transferido a educação para a escola, cuja função não é essa. A função da escola é instruir, da família educar. Naturalmente, na grade escolar, realiza-se a educação formal, mas não aquela educação moral, que depende do exemplo da família, que é a sociedade em miniatura. Então o indivíduo perdeu o sentido da vida. E quando qualquer ocorrência negativa se lhe sucede, apela para a autodestruição, como se a morte pudesse aniquilar a realidade do ser. O espiritismo e o bom sentido existencial, mesmo agnóstico, estabelecem que a vida deve ser respeitada. Já que não somos o Criador, não podemos ser o destruidor e jamais lograríamos morrer pelas próprias mãos, nunca. Deveremos compreender que a nossa vida tem um sentido muito significativo, não só para nós, como para a sociedade. E isso surpreende os grandes estudiosos. Se fizermos uma análise do fim do século XIX, do fim do século XX, os Estados Unidos da América do Norte conseguiram o maior PIB que jamais se poderia imaginar. Então, o conforto, a comodidade, as facilidades foram muito grandes, mas não conseguiram aqueles estados, a harmonia do indivíduo com a própria consciência. E a consciência foi relegada para um plano secundário. Jesus, o grande terapeuta, havia estabelecido o amor como sendo uma terapia preventiva e curadora. Falta na sociedade moderna o amor. Quando deixarmos o amor do ponto de vista de natureza religiosa para um dever social e pessoal, o suicídio desaparecerá. E a pergunta agora é para você. Quero saber se você acredita no poder da comunicação do bem. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, que faz parte do Complexo André Luiz, tem levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. E você quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem do Espiritismo que faz tanta diferença todos os dias para as nossas vidas? Imagine para de todo mundo. A TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova precisam de você.
Seja um amigo do Clube Amigos da Boa Nova, apoie essa causa, garanta que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Ligue aí no 0800 120 1838 ou entre em contato também pelo WhatsApp que está aqui na telinha para vocês. Seja um amigo da Boa Nova e ajude sempre a espalhar muita luz. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui e venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Estamos muito felizes em compartilhar esse momento tão especial com nossos clientes e amigos. A nossa nova sede não é somente um espaço ampliado, é o nosso compromisso contínuo de um atendimento excepcional e concretizar os sonhos de todos aqueles que confiaram em nossos trabalhos. Venha conhecer nossa nova sede. Aguardamos a sua visita. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilem. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo. São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho, que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore www.fraternidadechicoxavier.com.br. Das esferas. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre ligarmos a lâmpada do nosso coração à usina do amor de Deus, para que possamos nos fortalecer e caminhar, nessa jornada terrestre de maneira corajosa, esperançosa, valorizando a oportunidade de viver. Setembro é amarelo, gente? Valorização da vida. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o nosso querido quadro Desenho que Fala. Vejam aí, a mensagem de hoje é sobre confiança. Vejam lá a menininha escolhendo a porta certa, junto com o seu cãozinho, confiando na porta que está vistada, que está verde ali para ela. Lembremos que a gente deve estar sempre em conexão com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus, para que a gente escolha sempre a porta certa. Vejam ali o recado: o Senhor será a sua segurança e impedirá de cair em armadilhas. Recado do @desenho que fala,
Confie que a porta que não se abriu não era a sua. Toda semana aqui no Esferas da Vida e todos os dias lá no perfil @desenho que fala, você sempre vai encontrar uma mensagem inspiradora, né? Espírita, evangélica, de espiritualidade, enfim, bem motivadora. E agora a gente volta aqui para ele, Arthur Valadares, que é o nosso convidado, entrevistado querido do dia. E a gente já falou um pouquinho da questão da valorização da vida, do que nos é importante no primeiro bloco, a questão das posses espirituais, né? Que a gente consegue levar para o céu, para realmente nutrir a nossa vida e a gente entender que a gente vai passar por dificuldades, Arthur, mas que a gente consegue dia a dia adaptando aqui, como você falou, um grande cenário, grandes provas para que a gente vá passando pelos desafios do videogame, entre aspas, que é a nossa vida. Mas lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta importante quando a gente fala de vida, que é a 944, que fala: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos superiores respondem que não, que somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, muitas vezes, a gente chega num momento desafiador da nossa vida e parece, né, a percepção obviamente é individual, mas a gente chega num momento que parece que não tem mais saída, a não ser a saída pelas portas dos fundos. Como que você explica pra gente, como que a gente pode tentar entender esse momento e superar esse momento, de fato? Aqui nos recordamos de uma frase do Espírito Meimei, em que ela nos diz: Deus tem estradas onde os homens não veem caminhos. Daí a importância daquilo que nós mencionamos no primeiro bloco, de estarmos sempre cultivando essa vida interior, aquilo que nos traga luz por dentro, para que essa luz se reflita por fora. O mestre mesmo nos dizia que os olhos são a candeia da alma. Com isso ele queria nos dizer que a nossa maneira de enxergar a vida depende muito da vida interior que nós construímos. Se não há por dentro de nós esperança, se não há a luz da fé, se não há o discernimento que surge a partir da compreensão da vida, nosso olhar é sempre muito obscuro. Temos dificuldade em enxergar, em ler a vida tal qual ela é, as mensagens que as circunstâncias nos estão trazendo. Temos dificuldade de ver um propósito para além da dor que surge agora desafiadora, o desafio que surge agora aparentemente incontornável. Então, daí a importância da gente estar sempre acendendo realmente muitas luzes por dentro, a frase mote que você selecionou, ligar o nosso coração, a lâmpada do nosso coração, a usina do amor de Deus, para que essa luz, em se projetando de nós, nos ajude a ver a vida com um olhar mais luminoso, de esperança, de confiança, de alegria, de contentamento, mesmo quando ao nosso redor as circunstâncias se mostrem sombrias, os horizontes se mostrem cinzentos. Então, esse é um aspecto muito importante, da gente não recorrer a isso apenas de improviso quando surge a circunstância difícil. A gente cultivar isso ao longo da vida. Isso é uma vida com propósito, isso é uma vida, digamos assim, que nos mantenha num estado de equilíbrio, de saúde espiritual, para que estejamos mais aptos a lidar com essas circunstâncias que virão para todos nós, adaptadas às necessidades de cada um de nós. Agora, se eu não tenho feito isso, quando surge um momento difícil, realmente muito mais difícil ele se nos apresenta, aparece mesmo, ou aparenta ser até mesmo algo incontornável, e aí, no desespero, o desespero é sempre um péssimo conselheiro, a criatura considera essa alternativa aparentemente viável de sair da vida como se isso pudesse resolver alguma coisa. Mas, mais uma vez, recordamos aqui Emmanuel, quando ele nos diz: da morte escaparemos inúmeras vezes, mas da vida jamais. Desculpa, Arthur, e essa é uma grande verdade que a gente lê nos livros espíritas, né, mediúnicos, que o espírito, quando ele comete o ato, infelizmente, do suicídio, ele fica num momento doloroso e perturbador porque ele tem um choque espiritual, porque o nada não existe. Então ele só se retirou do corpo físico, ele continua. Isso é uma questão importante para a gente falar aqui, porque a vida, como você falou, é única. Encarnado ou desencarnado, a gente tem um corpo hoje, mas quando a gente desencarna, a gente continua com a mesma consciência, vamos dizer assim.
E isso é um choque muito grande para a grande maioria dos suicidas, quando a gente lê o choque do nada não existe, eu continuo vivo e agora. Exato. Quando os espíritos vão comentar sobre esse assunto, no livro dos espíritos, Kardec pergunta, né, quais as consequências, então, do suicídio para o suicida. E os espíritos, então, responderão que depende, que varia muito de acordo com cada espírito, a trajetória, os atenuantes, agravantes, mas existe uma consequência que é comum a todos, que é a decepção, que é essa frustração de notarem que o que era almejado, que era desaparecer, que era dar fim ao problema, não se deu. Pelo contrário, o espírito prossegue vivo. No mundo espiritual, a sensibilidade é ampliada, porque não tem mais a vestimenta densa da matéria que de alguma maneira abafava algo dos sentimentos, das emoções. Quando estamos fora do corpo, isso se intensifica ainda mais. Então, o espírito se vê numa situação realmente difícil. Então, essa é uma consequência comum para todos aqueles que cometem esse ato. Por isso, a importância de difundirmos a ideia espírita da realidade da imortalidade, de que a vida prossegue e tudo mais. Alguns poderão dizer, mas mesmo os espíritas suicidam. Também, isso é um fato. Mesmo espíritas, por vezes, acabam cometendo ato, talvez com agravantes, pelo conhecimento que têm acerca da realidade. Mas, mais uma vez, voltamos àquela questão que comentávamos. Quando se está num estado de desespero, já não funciona mais a racionalidade, o raciocínio já não é mais tão lúcido e tão claro. Daí a importância de evitarmos chegar e mantermos-nos nesse estado de desespero. Portanto, aos primeiros sinais, ao notar que a dor está suplantando as suas forças, que sozinho você não está conseguindo, procure ajuda. Vá a uma casa espírita, busque um diálogo fraterno, converse com um familiar, uma pessoa que seja de confiança. Procure um tratamento terapêutico, psicológico ou psiquiátrico, enfim. Procure esse auxílio, claro, recorra à prece, recorra às boas leituras, recorra a um serviço no bem que preencha a nossa vida de um outro sentido, de mais alegrias, abre novas perspectivas para nós, porque você vai vendo que, em não nos mantendo nesse estado de desespero, a gente consegue raciocinar com mais clareza. Em raciocinando com mais clareza, a gente consegue pensar melhor as nossas ações para que não nos entreguemos à precipitação, que é o caso de muitos suicidas no ato, estavam nessa condição, no impulso de precipitação, do qual se arrependem depois. Então, evitemos chegar nesse estado. E o arrependimento também é uma outra questão que todos têm o choque, que o nada não existe, e a grande maioria também tem o choque do arrependimento, que a grande maioria arrepende-se de sair dessa forma da vida, daquela existência, certo, Arthur? Cedo ou tarde. Pode ser até que o arrependimento demore um tempo mais, até porque ele ainda não se reconheceu de fato bem como é a sua situação, está ainda confuso, perturbado, né? Mas cedo ou tarde o arrependimento chega, já que é uma violação que se faz a si mesmo, a própria consciência, é o maior dom que recebemos de Deus. Então, cedo ou tarde, o espírito arrepende-se, reconsidera os seus atos, e é aí então que ele também abre mais campo para um recomeço, né? Mais campo para o auxílio da espiritualidade, para que ele possa ser conduzido, orientado na preparação de uma nova experiência. Afinal de contas, sendo infinita a misericórdia de Deus, nunca há portas para sempre fechadas, nunca há caminho sem volta na criação de nosso Pai. E é importante a gente deixar aqui claro nesse bloco essa questão, porque muitas pessoas acreditam, os suicidas têm um vale dos suicidas, Deus é tão misericordioso, por que está fazendo as pessoas sofrerem, que já estavam sofrendo? Não sei se vale a pena a gente falar aqui da questão do pensamento, da transmissão, da vibração, da lei de afinidade, porque não é um castigo de Deus, por exemplo, o vale dos suicidas. Muitas vezes a gente tem que lembrar que o espírito estava tão desgovernado, que ele até tirou a própria vida, dificilmente ele vai chegar no mundo espiritual com uma vibração equilibrada. Sim. Logo, ele se afina com quem vibra como ele, certo, Sim, Arthur? vale lembrar que são regiões do mundo espiritual onde esses espíritos, em geral, se reúnem por afinidade, por experiências comuns, e são regiões acompanhadas pela espiritualidade superior. Ali já se inicia um tratamento. Por hora não conseguem subir a esferas mais elevadas, mas vão sendo preparados para que depois sejam realocados a outras instâncias do universo. Lembrando também da Legião dos Servos de Maria, antes da gente finalizar, porque que é ajudado, é uma reparação e uma ajuda espiritual, auxílio,
De Maria, mãe de Jesus. No livro Memórias de um Suicida, que inclusive descreve uma dessas regiões sob a tutela dessa legião, amparando espíritos que estavam nessa condição. É isso mesmo. E agora a gente vem com as perguntas para vocês. Eu quero saber aí quais as relações entre espiritualidade e suicídio. Como a religiosidade influencia o comportamento suicida? Quem responde, estamos aqui no quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. E a reflexão de hoje é com ele. Será que a espiritualidade, a religiosidade, ela influencia na ideação suicida? Ela influencia nos números relacionados ao suicídio? Fala, Dr. Alexander. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O suicídio é provavelmente a complicação mais grave que nós temos dos transtornos mentais. Nós sabemos que mais ou menos 90% das pessoas que morrem de suicídio possuem algum transtorno mental. E tem sido de longa data o interesse sobre a investigação das relações entre religiosidade e suicídio. Emile Durkheim, sociólogo, foi um dos pioneiros nesse tipo de investigação. Atualmente nós temos realmente muitos estudos sobre esse tipo de associação e, de um modo geral, os estudos apontam que o maior nível de envolvimento religioso está associado a menores níveis de suicídio. Para citar alguns estudos, por exemplo, entre pacientes deprimidos graves internados numa enfermaria psiquiátrica nos Estados Unidos, se encontrou que aqueles indivíduos, mesmo deprimidos graves, que eram religiosos, tinham menor histórico de tentativa prévia de suicídio do que aqueles indivíduos deprimidos graves sem religiosidade. Ou seja, mesmo uma depressão grave, de um modo geral, a religiosidade está associada com menos histórico de tentativa de suicídio. Um estudo recente publicado por um grupo de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal da Bahia comparou a religiosidade entre 110 pessoas que tentaram suicídio e foram atendidos em um hospital com 114 controles para investigar a taxa de religiosidade dessas pessoas. E o que se encontrou basicamente que os indivíduos com menor níveis de envolvimento religioso, menor nível de religiosidade intrínseca, menos frequência a serviços religiosos, tem mais ou menos o dobro da chance de risco de tentativa de suicídio do que aqueles indivíduos que frequentam um grupo religioso ou têm um alto nível de religiosidade intrínseca. Por fim, o melhor estudo até hoje já publicado sobre religiosidade e suicídio foi publicado recentemente numa importante revista internacional e investigou mais de 20 mil pessoas numa amostra representativa da população dos Estados Unidos. E essas 20 mil pessoas foram seguidas por até 16 anos. E se procurou identificar quais eram os principais fatores que protegiam ou que predispunham ao risco de morte por suicídio. E o que se identificou que o principal fator protetor nesses 16 anos de seguimento foi a frequência a um serviço religioso. Quer dizer, o indivíduo que frequentava um serviço religioso tinha 3 vezes menos chance de morrer de suicídio ao longo dos 16 anos. E isso mesmo se controlou para outros fatores de risco, como idade, como sexo masculino ou mesmo presença de doenças mentais. Então, de forma geral, os estudos apontam de modo bastante consistente a religiosidade como um fator protetor em relação à tentativa e mesmo à morte por suicídio. Mas, naturalmente, isso não significa que pessoas religiosas também não possam tentar contra a própria vida. Isso também existe. E, naturalmente, a abordagem ao suicídio é algo que precisa ser feito de modo multidisciplinar, através de tratamentos psiquiátricos, psicológicos, questões sociais e espirituais também devem ser levadas em conta. Finalizamos com este bloco importante da médium e oradora Maíse Braga, que nos ajuda a entender a força do nosso exemplo, das nossas palavras, do nosso relato, do nosso comportamento, que provoca no outro muitas vibrações e comportamentos também. E ela associa aí o suicida também, o suicídio. Vamos conferir. Amigos,
Um pai impressionado contava aos filhos na hora do jantar um incêndio pavoroso que ele havia visto quando voltava do trabalho. E de todas as formas, com todos os meneios, ele explicava em detalhes como quase aconteceu uma tragédia, tamanho incêndio que acontecera numa enorme fábrica da cidade. Os 2 filhos, de olho arregalado, impressionados, foram todos dormir. No dia seguinte, para surpresa do pai, ele recebe no trabalho um telefonema da escola de um dos seus filhos. O menino, marcado pelo relato que o pai fizera, incendiara a sala de aula. E Valérium, espírito amigo de Chico, e que há muitos anos atrás, através dele, contava essas histórias, conta essa pequena história para nos lembrar que nosso relato, nosso entendimento com o outro, provoca no outro pensamentos, sentimentos, vibrações e energias. Às vezes, quando indiferentes ao nosso próximo, não percebemos que muitas das atitudes dele estão relacionadas com a nossa indiferença, com a nossa má vontade, com a nossa falta de tempo em ouvi-lo, e a pessoa se sente cada vez mais sozinha, porque neste setembro em que lembramos as almas que optam pelo suicídio, estamos esquecidos de que o suicida nunca quer morrer. Ele quer ajuda, mas muitas vezes não consegue. Paz espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social.
Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem é uma noiva, vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vim fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Oiê! Quer saber como sua empresa ou instituição pode fazer parte e ajudar uma causa importante e séria? Então seja muito bem-vindo à Fraternidade Sem Fronteiras. Somos uma organização humanitária que atua nas regiões mais desafiadoras do mundo, principalmente no Brasil e na África. Fazemos isso por meio de projetos que a sua empresa pode apoiar, contribuindo para mudar realidades. E é muito simples. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde campanhas e arrecadações internas ou externas, engajamento de funcionários e stakeholders, doação em produtos ou serviços e também via apadrinhamento. Além de pessoas físicas como eu e você, a sua empresa também pode se tornar uma empresa madrinha e fazer doações mensais para um ou mais projetos, ajudando a transformar vidas. A nossa missão é vivenciar e incentivar a Fraternidade Sem Fronteiras. E se sua instituição se identifica com esse objetivo, teremos muita alegria em fazermos isso juntos. E assim que você se torna parte, recebe um selo da Fraternidade, de empresa madrinha ou parceira, para que possa utilizar nas suas divulgações e espalhar ainda mais a mensagem fraterna. E se desejar e autorizar, incluímos também a sua marca em nosso site, validando seu compromisso social. Quer somar com a gente? Então acessa fraternidadesemfronteiras.org.br e clica em Empresas, logo na home, para saber mais detalhes ou inscrever sua proposta. Se preferir, vai direto em Apadrinhe Pessoa Jurídica e escolha o projeto do seu coração. Unidos, podemos construir um mundo sem fome e de paz. Vamos juntos? Paz e espera.
E a gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre ligarmos a lâmpada do nosso coração, a usina do amor de Deus, para que a gente possa sempre, né, se fortalecer, caminhar na jornada terrestre de maneira corajosa, esperançosa. Vamos valorizar a oportunidade de viver sempre. E estamos aqui com ele, Arthur Valadares, que é o nosso entrevistado. Já falamos da questão da abundância, da vida, da importância. Já falamos um pouquinho da questão do suicídio, para a gente não se perder, né, no desespero. E a gente vem, Arthur, para finalizar neste bloco, entender um pouquinho da importância da oração e da fé raciocinada, como instrumentos mesmo até de cura, né, já que Jesus sempre falava para a grande maioria das pessoas que ele curava, ou para todos, tua fé te salvou. E ele dizia, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Né? Que está em Lucas, enfim, no Evangelho. O que seria para Jesus, tem de bom ânimo e tua fé te salvou? Como que a gente pode trazer para o nosso coração essa vivência evangélica? Podemos pensar num certo sentido, usando aqui uma analogia, como uma postura mais receptiva, mais aberta da alma perante a vida. Então imaginemos só um circuito elétrico aqui, a corrente divina quer fluir através de nós. No entanto, se nós nos mantemos numa postura muito negativa, de revolta, de ódio, de vingança, de desespero, de desânimo, nós acabamos funcionando perante essa corrente da vida que quer fluir através de nós como isolantes. Então, assim como você tem no circuito elétrico aquele material que é isolante, que não permite a passagem da corrente, que a bloqueia, assim também nós muitas das vezes nos colocamos nessa condição. Agora, à medida que a gente vai se abrindo para a espiritualidade, renovando os sentimentos, buscando melhorar a sintonia do nosso pensamento, adotando uma postura mais humilde, disposta à mudança de condutas, nós estamos fazendo o que? Nós estamos mudando a natureza da nossa relação com essa corrente. De isolantes que éramos, passamos a ser condutores. Há até uma cena muito interessante, num dos livros do André Luiz, em que ele vai acompanhar um serviço de passes, e ele notava que, à medida que o passista impunha as mãos sobre as pessoas, em alguns casos, aqueles fluidos, né, aquelas energias eram recebidas, incorporadas pela pessoa que tomava o passe. Em outros casos, aqueles fluidos eles eram refratados. O passista aplicava, mas nada era acolhido, recolhido pela pessoa. E aí, o André Luiz pede uma explicação benfeitora e ele fala então dessa questão da fé, ou dessa postura de fechamento. Na ausência da fé, na ausência de uma postura de humildade, de uma postura aberta para a vida, torna-se muito difícil da espiritualidade nos amparar, por mais que os recursos não faltem. Deus não quer. Tem que ter uma brechinha, exatamente, né? A gente tem que dar uma brechinha. Porta aberta, janela da alma aberta, para que o ar renovador, o hausto renovador do alto possa adentrar. Isso é a fé. Para isso contribui a oração. Então, à medida que a gente adota essa postura, muito mais fácil se torna, da parte da espiritualidade, nos amparar. Por isso Jesus dizia, a tua fé te salvou. Olha, eu pouco poderia fazer por você se da sua parte não existisse esse anseio de melhoria, de busca, de ir atrás. Eu pouco poderia fazer por você, mas como você fez, encontrando a disposição também do Cristo em amparar, que sempre existe, as duas coisas geraram a melhoria daquela pessoa que o buscava. Assim também conosco. E o Espiritismo também abre um pouco a perspectiva da fé, porque quando a gente fala de fé, vem muito, né, na nossa cabeça o verbo acreditar. Então, eu acredito, então eu vou ser curado. Eu acredito, você não acredita, você não vai ser curado, aquela questão toda. Mas não é somente o acreditar e se colocar no jogo especificamente. A gente precisa de uma entrega real, de aceitar o que está acontecendo de fato na nossa vida. Essa aceitação está muito relacionada com a questão de confiança, de fato, não seria? Por muitos séculos, né, nós temos guardado conosco essa concepção de que a fé ou está relacionada ao âmbito das crenças, daquilo em que acreditamos, ou aos aspectos de culto, de natureza mais exterior, né? Minha fé seria aqueles cultos ou aqueles rituais que eu realizo. Contudo, na essência mesmo, a fé enquanto virtude, ela representa esse compromisso da alma com aquilo que ela aprendeu da lei divina.
Então, a perspectiva que ela já tem da lei divina, aquilo para o que a sua consciência já está desperta, viver de acordo com aquilo será ter fé, isto é, ser fiel. Então, a alma que tem fé é a alma que é fiel àquilo que ela tem alcançado de horizontes divinos. Ela se propõe a aplicar, ela se propõe a servir, ela se propõe a reconhecer todos os valores que ela já recebeu do alto, e isso então se traduz numa postura mais fiel, numa postura de fé. Essa alma, portanto, está aberta à renovação e ao auxílio do mais alto, porque cria uma sintonia mais propícia para isso. E o que seria de fato a fé raciocinada que tanto nós espíritas falamos? Seria uma fé ainda mais nutrida pelos recursos que nos chegam do alto. Então, a fé, ela deve culminar nessa postura de fidelidade que nós mencionávamos, né? De uma vida coerente. Mas para que a vida seja coerente, para que realmente sejamos fiéis à lei divina, é preciso que a entendamos em profundidade, que ela faça sentido para nós, que a nossa compreensão de fé fale também a nossa razão, para que não exista ali uma brecha de hesitação, de desconfiança, de incerteza. Quanto mais certeza consolidamos a partir do estudo de uma fé raciocinada, mais garantimos que a fé poderá ser de fato fiel, ou que nós poderemos ser de fato fiéis àquilo que temos aprendido. E a gente sabe, né, que o autoconhecimento, que a questão do conhecermos como espírito, enquanto espírito imortal, também já nos ajuda a entender que não é um caminho a questão do suicídio, ou né, com essa ideia, a ideação suicida também. Já Exatamente. Avança, como o Dr. Alexander mostrou, que querendo ou não a religiosidade e a espiritualidade ajuda a gente a encontrar caminhos diferentes que não sejam esses. Sim. É como se tivéssemos uma tocha ainda mais luminosa a clarear o caminho, que outrora estava meio obscuro para nós. É isso mesmo. E a gente chega na dica do livro da editora O Clarim. É isso mesmo, e a dica é Quintessência do Espírito, de José Wagner Papini, que é um convite à reflexão sobre a vida e, olha lá, o poder da oração. O autor nos ajuda clareando a nossa inteligência, aprimorando o nosso vínculo com a divina força criadora. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento aí ao ímper trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba na sua casa ou seja um assinante digital. Mande aí pelo WhatsApp, que é 16 992706575, ou entre lá no site www.oclarim.com.br. E para a gente finalizar o nosso programa, Arthur, a gente não pode esquecer de forma alguma, já que a gente até viu essa questão da indicação, da importância de cada vez mais a gente desenvolver essa comunhão com o nosso Criador, essa comunhão com Deus, né? Que é um dos principais ativos da vida espiritual, e para a gente caminhar sempre em equilíbrio, certo? Exato, é na verdade a meta principal de todos nós, a construção do reino divino em nós, comunhão com o Criador. Arthur Valadares, hoje aqui no Esferas da Vida, agradecemos sempre a sua participação, a sua presença aqui no nosso programa. Arthur, muito, 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 muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, uma alegria, e a todos que nos acompanham, muita fé, muita esperança e muito bom ânimo para a jornada da vida. É isso mesmo. Vamos entregar o nosso melhor para a vida, que a vida entrega o melhor dela para a gente. A gente agradece a todos vocês, a nossa audiência. Estamos toda semana na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior, na Web Rádio Fraternidade, na Rede Amigo Espírita, e também temos o nosso YouTube, o YouTube do Esferas da Vida. Corre lá para ver os outros episódios do nosso programa. A gente fica por aqui, um beijo imenso e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura Metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente.
Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.